Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Bruno Oliveira na área com mais uma aula do nosso curso Reta Final de Direito Eleitoral em Questões. E hoje o nosso tema, nossa aula número 9, tratará sobre ações eleitorais. Quando a gente fala de ações eleitorais, eu gosto de sempre indicar para os meus alunos 3 ações que têm uma importância, uma relevância muito grande para as provas, que é a ação de impugnação ao mandato eletivo, a ação de impugnação ao registro de candidatura e ainda a ação de investigação judicial eleitoral. Esse trio de ações é o que gera o maior número de questões em provas, tá? Não significa que outras ações não poderiam ser cobradas, né? Claro que sim, mas essas 3 são aquelas ações que os alunos precisam ir para a prova com o máximo de informações sobre essas 3 ações, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos resolver 15 questões, tratando então sobre o tema ações eleitorais, tá bom? Sem mais delongas, bora começar? Antes disso, se você não é nosso aluno, vai ter acesso somente a um pedacinho desta aula. Agora, se você já é nosso aluno, já adquiriu o curso no site eleitoralcombruno.com.br, você terá acesso a essa e a todas as aulas do curso de questões, inclusive a parte do Reta Final, tá bom? Bora começar então? Então vamos para a nossa primeira questão. Esse é o tópico 17, que é exigido para o cargo de analista judiciário, área judiciária, tá bom? A primeira questão foi cobrada em 2023, no concurso do TJDFT, Banca Sebrasp. Por aplicação subsidiária do CPC, nas ações eleitorais, cabe à parte demandante, aquela que demanda a ação, indicar o valor da causa, ainda que precise estimá-lo. Bom, essa questão é interessante, talvez é uma curiosidade para todos vocês em relação aos valores das causas indicadas nos feitos eleitorais. Bom, tem uma resolução, que é a resolução 23.478 de 2016, e nesta resolução tem um artigo, que é o 4º, que fala que os feitos eleitorais eles são gratuitos. Quando eu falo que os feitos eleitorais são gratuitos, não vai incidir nesse feito custas do processo, preparo para os recursos ou inclusive honorários, né? Então, o Tribunal Superior Eleitoral ele tem uma jurisprudência muito clara nesse sentido, quando fala que no processo eleitoral não há o que falar em gratuidade de justiça, porquanto não há custas processuais e tampouco condenação em honorários advocatícios em razão da sucumbência, em razão da perda, né, da outra parte do vencido. Então, quando há uma perda, vamos imaginar numa ação comum, né? Então nós temos 2 partes, uma perde, tem os honorários de sucumbência que o vencido paga para o vencedor, né? Então, nos feitos eleitorais, nós não falamos em custas, nós não falamos em preparo, nós não falamos em honorários. Então, quando a questão, e eu volto a ela, quando a questão afirma que nas ações eleitorais cabe à parte demandante indicar esse valor da causa, ainda que precise estimá-lo, a questão está incorreta. Então vamos anotar aqui: feitos eleitorais. Então, feitos eleitorais. Então nós temos algumas informações. São gratuitos. Então não há esse valor de causa, né? Não incide. Aí nós temos aqui custas. Não incide preparo. Não incide honorários. Ok?
não incide custas, não incide preparo, não incide honorários. Bacana? Bora para a próxima questão, agora de número 2. Vejam só. Conforme o novo CPC, né, o novo já está velho, né, o CPC de 2015, essa questão foi cobrada também no TJDFT. A contagem de prazos no processo eleitoral, exceto no período próximo às eleições, considera os dias úteis. E aí, pessoal? O que nós precisamos observar aqui? Então, aqui está dizendo que, por se tratar de processo eleitoral, né, no período próximo às eleições, e aqui a questão ela foi muito genérica, né? Que período próximo às eleições é esse? A gente vai considerar os dias úteis? Bom, se a gente observa a previsão no CPC, a gente tem a observância de dias úteis, né? Que a regra é a contagem em dias úteis. Quando a gente vai para a Lei das Inelegibilidades, que é a Lei Complementar 64 de 90, nós temos uma previsão no artigo 16 que fala o seguinte: os prazos a que se referem os artigos 3º, que é um artigo que trata sobre a ação de impugnação ao registro de candidatura, e seguintes desta lei complementar, são peremptórios e contínuos e correm em secretaria ou cartório. Veja, e a partir da data do encerramento do prazo de registro de candidatos, não se suspendem aos sábados, domingos e feriados. Veja que o artigo trouxe um termo inicial para que não vamos ter suspensão dos prazos em sábados, domingos e feriados, que é a partir da data do encerramento do prazo para registro de candidatos, que é o dia 15 de agosto. Então veja, a data do encerramento do prazo para o registro de candidatos corresponde então a essa data do dia 15 de agosto, certo? O Tribunal Superior Eleitoral, nesse sentido, tem uma jurisprudência que entre os dias 15 de agosto, que é essa data limite para registro de candidatura, e 19 de dezembro, os prazos eles são contínuos e peremptórios, ou seja, não se suspendendo sábados, domingos e feriados. Nesse sentido, pessoal, quando a questão fala, exceto no período próximo às eleições, comete uma irregularidade. Primeiro, foi genérico, não delimitou qual é esse período próximo às eleições. Segundo, disse a questão, se a gente voltar aqui vocês vão identificar, considera os dias úteis. Não, né? Então a jurisprudência do TSE ela é muito clara, né? Ela afirma então que entre os períodos de 15 de agosto a 19 de dezembro, os prazos eleitorais serão contínuos e peremptórios. Contínuos e peremptórios. Ok? Ficou claro aqui para nós? Contínuos e peremptórios. Então a questão número 2 está incorreta, quando ela afirma, então, genericamente, período próximo às eleições e considera os dias úteis. Tá bom? Terceira questão. Agora nós vamos para uma questão do concurso do Ministério Público do Estado do Pará, Banca Sebrasp. Compete ao TSE processar e julgar originariamente a AIGE, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, em eleições presidenciais e federais. Essa questão, basicamente, ela trata sobre o tema competência para processar e julgar AIGE. Então, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral é uma ação que está lá no artigo 22 da nossa Lei Complementar 64 de 90, e o artigo 2º, bem no início da lei, vai trazer para nós a competência para conhecer e decidir as arguições de inelegibilidade. Então, a depender do cargo, nós teremos um órgão eleitoral competente. O que prevê o artigo, então, 2º?
da Lei Complementar 64 de 1990. O artigo 2º fala que caberá ao TSE, quando envolver candidato a presidente e vice-presidente da República. Caberá aos tribunais regionais eleitorais, quando se tratar de candidato a senador, governador, e aqui a gente já contempla também o vice, tá? Então, senador, governador e deputados. Quais deputados? Federal, estadual, distrital. E ainda nós temos a competência dos juízes eleitorais. Aí, nesse caso aqui, é quando se tratar ao cargo de prefeito e, obviamente, o vice e também vereadores. Então, quando a questão fala que compete ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar originariamente a AIGE em eleições presidenciais, ok, mas federais, envolvendo senador, governador e deputados, a questão se torna incorreta, né? Federal, deputados federais, senadores, não é competência do TSE, seria competência dos tribunais regionais eleitorais. Por isso, questão, assinalem aí, incorreta. Artigo 2º da Lei Complementar 64. Tá bom? Próxima questão.